Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 26 de 10 de 2025, 26 de outubro de 2025, às 13 horas e 15 minutos, no horário de Manaus, a capital da Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje, né? O trabalho de ensino. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. Nós precisamos do Senhor como bandeira na terra, né? Com bandeira nossa. Precisamos ter o Senhor como bandeira para maneira nós dar a vitória. O Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Se não fosse o Senhor, como nós venceríamos, né? A batalha só vence no nome do Senhor. Diz o salmista Davi: ainda que um exército me cercasse, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, né? O Senhor está comigo. Nem o exército tem força para destruir ou para derrubar um servo de Deus, né? Mas graças a Deus que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Maravilha de Deus, né? Então, eu quero fazer uma oração, né? Tem uns dias já, tem uns par de dias que eu mudei o jeito da oração. Estava vendo o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, por aquela tremenda, aquela luta. E muitas das vezes nós deixamos para eles levar a palavra e oramos só, porque temos que orar, instruindo a nação, o Brasil inteiro, mostrar que nós temos um amor por aquilo que nós amamos, né? Por aquilo que luta por nós, que defensor do nosso país. A nossa obrigação, diz a palavra de Deus, diz: orai para a vossa autoridade. Nossa autoridade é aquilo que quer nós proteger. A quem não quer nós proteger, ele é nosso inimigo. Temos que orar para eles também, mas principalmente para aquele que está sendo perseguido, nosso irmão, não negou a eficácia da fé. O teu Deus é o meu Deus, né? Que aquela irmã falou, esqueci a frase. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É o povo de Jair Bolsonaro, é o meu povo. E o Deus dele é o meu Deus, porque todos estão ali que são contra o pecado, diz o profeta Isaías. O Senhor levantaria um refúgio contra o pecado, um retiro. E quem faz retiro? Jair Messias Bolsonaro. Faz um retiro do meio daquele que quer o aborto, daquele que quer o casamento ilegal, né? Macho com macho, mulher com mulher, né? Daquele que é tudo contra o pecado, daquele que quer, desviar a verbinha. Então dá para todo mundo ver aonde está o refúgio contra o pecado, né? E nós devemos orar. Eu estou muito feliz que acabei de ver os vídeos deles, os testemunhos da revelação muito linda que ele recebeu. Porque Deus tem promessa com o homem que promete ser fiel diante de Deus. Deus tem promessa com aquele a quem o Senhor escolheu e ungiu para esta obra, segundo o coração de Deus nesses últimos dias. Deus mostra o que há de acontecer. Eu fico feliz quando tem uma pessoa que Deus
Mostra o caminho da verdade, da realidade, do que é que está acontecendo. Deus mostra para ele uma saída. Por que Deus mostrou? Muita gente não sabe. Deus derramou sobre ele a unção da alegria na tribulação. Deus derramou o bálsamo da alegria, da mira pura, para a maneira poder ver, porque ele obedeceu. Coisa mais linda do mundo é só obedecer e ser fiel até ali, não, até a morte. Isso que é importante. Não teme, cumpre o hino nacional. Não teme a própria morte. Não teme, não tem que temer não. A arma de fogo já dispararam sobre a minha cabeça. Muitas vezes eu estou aqui. Armas já dispararam. Já chegaram a me esfregar arma de fogo no rosto. Eu estou aqui. Para que isso? Por causa da palavra. Mas nada disso me impediu. Então, meu prezado, diz o apóstolo Paulo, que me separará do amor de Cristo? Nada, então estamos aqui, né? Então vamos orar e vamos lembrar de orar para ele também, né? Vamos orar para a nossa nação, para todos os patriotas, para a nossa nação, todos os povos que estão esperando esse Senhor Jesus Cristo, né? Orando ao Senhor. Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus bendito, neste momento te peço, pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloque sobre a cabeça de todos os patriotas, Senhor, que luta para manter os seus benefícios, as suas leis, Senhor, os seus princípios na terra, a tua santidade. São testemunhos da tua palavra na terra, Senhor. São a semente do Senhor. São as estrelas, Senhor, que tu mostraste para Abraão. Seria como a areia do mar e como a estrela do céu. São povos patriotas, Senhor, que está invocando o teu nome, sendo humilde, não agindo com dureza de coração e cobrando vingança do coração, mas com humildade, esperando no Senhor. Esperando que só o Senhor pode dar a vitória, só o Senhor pode exercer juízo, só o Senhor pode fazer justiça, seu nome é justiça nossa, o qual clamamos dia e noite. Fazer justiça, Senhor. Converte os nossos inimigos, abençoa eles, Senhor. Dirige os passos deles, proteja, Senhor. Proteja a eles todos, Senhor. Porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Abençoa, Senhor. Multiplica a fé, ilumina a mente deles. Mostra o caminho da verdade. Revela o amor do Senhor. Aquele amor que o Senhor mostrou para nós na cruz do Calvário. Venceu por nós. Selou com o teu sangue eterno bendito. Sim, Senhor. Abençoa. Retira aquela oficina maligna do coração deles, Senhor. Quando o adversário tem forjado ódio, calúnia, mentira, desfraude. Sim, Senhor. Toda maldade, Senhor. Toda crueldade. Todo mal que está fazendo. Explodindo máquina nos outros, tocando fogo, explodindo balsa. Tomando, fazendo, deixando famílias, Senhor, que estão em paz, no seu sítio, na sua fazenda. Quantos anos? Muitos nasceu ali. Tem netos, Senhor, nascidos no lugar, vozinho, chorando amargamente, porque estão tomando fogo. Senhor, eu não te peço vingança, que o Senhor derrame com ira sobre eles. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor proteja aqueles que foram desobrigados, a coisa mais triste do mundo, Senhor. Ser desobrigado numa propriedade, Senhor, que ele não deve nem obrigação para o presidente da República que está ali, Senhor, esse homem, esses petistas. Eles não devem nem obrigação para eles. Eles estão sendo desobrigados por eles. Tocados por mão de terroristas, Senhor, mão armada, encapuzados com bandidos, Senhor. O exército, Senhor, tem trabalhado a benefício deles, Senhor, para fazer essa maldade. E o Senhor nos diz
E não é para temer nem mesmo o exército, tem que falar a verdade, Senhor. Repreende a maldade do coração destes homens, Senhor. E toma aqueles que estão sendo desobrigados, Senhor. Arruma um refúgio para eles, Senhor. Estende as tuas mãos, meu Senhor Jesus Cristo. Quanto de gado desobrigado, sem pasto, no meio da estrada, Senhor. Porque os homens estão tocando os fazendeiros. Estão destruindo, Senhor, os pecuaristas, os granjistas, Senhor, das granjas de soja. Todos os produtores, Senhor, de granjas. Sim, Senhor, estão destruindo todo quanto benefício, toda a graça que o Senhor deu, Senhor, estão sendo destruídos. Cavando para eles mesmos uma sepultura, uma cova, porque tudo entrará em juízo diante do Senhor. Não passa, Senhor, um fio de cabelo diante da flecha desse varão chamado Jesus Cristo de Nazaré, que ele não corte da flecha. Senhor, por isso eu te peço, Senhor, estende tuas mãos, Senhor, reage, Senhor, reage, olha para o teu povo brasileiro, Senhor, o qual, Senhor, teu servo, Jair Messias Bolsonaro, perguntou ao Senhor se o Brasil tinha salvação. Tem, Senhor, sabemos que tem o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único suficiente Salvador, o qual o Senhor deu a resposta para ele, mostrando a revelação. Senhor, abençoa mais e mais a ele e mostra mais, Senhor, tudo o quanto há de acontecer, para que a nação possa ficar alerta, Senhor, sabendo de tudo, porque só o Senhor é dono de tudo, para tudo, Senhor. Sim, meu Deus amado, tudo eu te peço no nome santo e amado de teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém, Senhor. Amados, pega na mão do teu irmão ou de tua irmã, aonde você estiver, diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor vai dar vitória para todos os brasileiros. Não fica um sem receber a vitória. Você está passando por luta, está precisando da vitória. Ah, você está precisando de vitória. Você está pagando aluguel sem casa de morada, está precisando da vitória. Dê a mão para o seu irmão, da que estiver aí, e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai dar a vitória, tá, meu filho? Eu não sei que tipo de vitória, mas para cada um, o Senhor tem uma vitória para cada um, né? Cada um tem um tipo, o Senhor tem um tipo de agir, né? Prezado, hoje o Senhor manda falar sobre a grande salvação. Foi aquilo que quando eu estava fazendo o estudo, eu vi o nosso presidente da República falando a mesma coisa que eu estava procurando no livrinho do Senhor. A mesma coisa. E a mesma palavra. E o Senhor revelou para ele, foi que revelou para mim também. Eu estava procurando. E me alegrei muito, porque é verdade. E a verdade é do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar hoje sobre a salvação. Vamos iniciar pelo santo profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo 53. Santo profeta Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 6. Quem deu crédito à nossa pregação? Interrogação. Pergunta do Senhor Jesus Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou aos braços do Senhor? O Senhor está procurando na terra este povo que dá crédito à pregação e se manifesta aos braços do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele,
nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem o homem escondia o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Está vendo como era o Senhor Jesus Cristo? Não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pela sua pisadura como sarado. Está vendo? Está vendo porque as coisas de Deus, ela não traz aparência, ela não vem com arrogância, ela não vem com autoridade própria. Mas a autoridade do Senhor Jesus Cristo era oculta, só era na hora necessária que era usada. A humildade dele foi tanta que o diabo teve o poder de pegar ele e transportar. Tão humilde, o Espírito de Deus, para poder vencer o mundo, foi transportada pelo inimigo. E hoje não é diferente. Não é diferente. As pessoas escolhidas, ungidas do Senhor, o qual o Senhor tem propósito, o inimigo faz tudo para poder. Alguém já te falou que você deveria ser para poder psicóloga? E se eu te falasse testar que para a ser pessoa, terapeuta, você não precisa fazer. Para poder testar a pessoa, tentando acusar, tentando destruir, tentando jogar do paredão para baixo, de cima da torre, de cima da montanha, lança daqui para baixo. Está escrito: os anjos darão ordem ao teu respeito, não deixará tu pecar os teus pés em pedra alguma. Tentando o Senhor. Está cheio de tentação do inimigo. Mas o que temos que fazer? O arcanjo Miguel, quando lutava com o diabo, queria fazer a idolatria do corpo de Moisés, o único santo na terra que Deus não permitiu fazer idolatria dele é Moisés, porque é precursor da lei. Deus não permitiu, não deixou. O anjo desceu, repreendeu o diabo, não disse uma palavra de maldição. Só usou a palavra: o Senhor te repreenda. E não é ele um tição aceso em cima de ti, um tição tirado do santuário. E a água não tem outra coisa, tem que vazar fora, tem que sair fora, porque o poder de Deus caiu em cima, a vara de Deus atingiu em cima. E ele não usou palavra de maldição. Então, mesmo que o Senhor fala, orai pelos inimigos, pelo nosso inimigo, abençoar ele, porque ele tenta nos amaldiçoar. Mas a maldade dele cai sobre ele mesmo. Tudo quanto ele faz de mal vai acumulando para ele mesmo. E a hora está bem aí, a última hora. Então, que no santo profeta Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 6. Santo profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 6. Está registrado assim, o título:
O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do trono de Jessé e da sua raiz um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro do seu lábio matará os ímpios. E a justiça será cinto de seu lombo, e a verdade cinto de seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e deitará o bezerro com o fio de leão, e a média ovelha viverão junto a um menino pequeno os guiará. Está vendo? O Senhor amansa até os animais. Eu estava orando num deserto, no Pantanal, Mato Grossense, para baixo da cidade de Barão do Bergaço, estava em cima do monte. De cima do monte, da montanha, eu vi a cidade de Barão do Bergaço e orava por ela. Estendi as mãos sobre ela, orando. Dias e noite, dias e dias, noites e noites. Um dia de madrugada, o Senhor me mostra um trieiro de formiga cortadeira, formiga cabeçuda. Meu servo de madrugada, antes de clarear o dia, pega esse trieiro e segue. Pega esse trieiro e segue, meu servo. Falei, mas agora o Senhor mandar eu pegar trieiro de formiga cabeçuda, formiga cortadeira. Mas eu tenho que ir, seu servo do Senhor. Quando o dia clareando, que dá para me enxergar o trieiro bem certinho. O trieiro foi aumentando, 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 aumentando. Se tornou um trieiro de bicho selvagem, no meio da selva. E eu fui encontrando. Primeiro encontrei macacos, um rebanho de macacos. Porco do mato, queixada. Depois encontrei a anta, jacaré, a onça, e eu estou vendo. Os animais me viam, olhavam, me viam, admiravam e ficavam. Alguns corriam, mas tudo se tornou manso. Passei de a par com a anta, passei de a par com o porco do mato, queixada, que cobre os outros do dente. Mas existe uma oração. Nunca, nenhum deles me agrediram e nem me feriram, e nem correram atrás de mim. Por quê? O Senhor amansou todas aquelas feras que tinha ali no Pantanal, aonde aquele trieiro foi afundando, porque mais na frente, os alimentos daqueles, mais da parte daqueles animais selvagens, é um barro que eles comem. Eu vi eles comendo barro, foi afundando o trieiro. Um barro branco, ele vai comendo aquele barro, fazendo o salinho dele. Foi sair numa vila por nome Rancharia, o qual o Tião Carreiro cantava, a cidade de Rancharia, onde juntava a boiada para levar para Ponta Grossa, Paraná, para o frigorífico Matarazzo. Tião Carreiro era boiadeiro. Eu saí na cidade dele lá, na vila dele, Tião Carreiro. Aonde tinha um homem com 1 ano e 4 meses em cima de uma cama, paralítico, com problema da coluna. Cheguei na beira do rio, tinha um canoeiro pescando. Me identifiquei que eu era missionário evangelista e o senhor estava em missão do Senhor, tinha que passar ao outro lado para verificar aquela casa, porque o senhor tinha algo para fazer com aquela família.
Mas não sabia o que era, o homem estava de cama 1 ano e 4 meses. Cheguei, fui naquela casa, mandei procurar ao chefe da casa se ele aceitava a oração em nome do Espírito. Ele mandou de lá, de fora da casa, escutei ele falando: fala para esse irmão aí que eu não aceito, porque todos os crentes que vêm para buscar meu melhor casco de banana, minha melhor galinha no terreiro, a minha melhor leitura do meu gasto, e eu estou de cama, não consigo trabalhar, não tenho o que pagar. Irmão, me cortou o coração. Depois de 40 dias no alto do monte, escutar isso, obra dos crentes. Sai para orar para os outros, sai para fazer coleta de alimento ou de aquisitivo, e o Senhor, em vez de fazer a primeira obra do Senhor, o resto, o Senhor, as outras coisas se suprirão. E aí, quando eu escutei, quando chegou para fora, volta e fala para o Senhor da casa que eu vim pela graça, porque está escrito: de graça receber e de graça dar. Eu sou obreiro da graça do Senhor Jesus Cristo. Sou obreiro da graça, estou vindo do alto do monte, de mais de 40 dias de oração. Daí, eu vou abrir. Daí, ele me... Pode entrar, irmão. Cheguei. Nisso, se reuniu aquelas famílias todas naquela casa. Quando eu reuni toda aquela família, se reuniu. Muita gente enferma, lia a Bíblia, ungia todos. E orei. Estendi a mão para o homem, falei: levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falou: mas de que jeito, irmão? 1 ano e 4 meses deitado em cima dessa cama. Eu estou falando no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Levanta desta cama. Tomei o homem pela mão, o homem levantou. Levantou da cama, tinha uma lata daquela lata de óleo americana de 20 litros, cheia de feijão, cariocão. Meu irmão, 1 ano e 4 meses em cima dessa cama sem poder levantar, mas mostra para o povo qual é a força tua e a de Jesus Cristo agora, que Jesus Cristo te deu a força para você. Pega essa lata de feijão, põe no ombro, e foi lá pro braço. Põe no chão, irmão, põe no ombro, põe no chão, põe no ombro. Um senhorzinho de idade, bem de idadezinha, levantou da cama e levantou a lata de feijão, cariocão no ombro. 3 vezes, só deu gente chorando para todo lado. Foi não. O Deus que eu sirvo é Deus de milagre, é Deus de poder, é Deus de vitória. Por isso que Ele manda declarar a vitória para todos, porque o Deus que eu sirvo é Deus que tem poder para dar vitória, é Deus que tem poder para administrar o Brasil. E Ele levantou o ungido dele, Jair Messias Bolsonaro, para administrar o Brasil. Chora quem quer, chora quem quer, desespera quem quer e faça o que quiser, mas passe por onde passar. A nação vai cair na mão dele, porque na mão dele, os últimos dias todos, vai ser ele que vai administrar, vai ser o conselheiro da nação. Porque Deus não faz obra por vaidade, que nem está escrito ali, eu acabei de ler. Ele não julga por aparência de sua vista. Deus não olha pela aparência dos homens. Deus olha segundo o coração, Ele enxerga lá dentro. Se Ele enxergou lá dentro que tem capacidade e que Ele capacita, é porque, segundo o coração dele, a vontade dele, né? Então, meu prezado, ora, constante para o nosso presidente, porque ele é nosso presidente.
Ele não tá exercendo porque tem outra, mas ele é o nosso presidente, com certeza. Ele é o nosso presidente. Ninguém tira da mão dele. Se tirar da mão de Jesus Cristo, eu acredito que tira da mão dele. Se não tirar da mão do Senhor, da mão dele também vai tirar. Não vai, porque a promessa é do Senhor. E vamos para o livro do Santo Profeta Isaías mesmo. Capítulo 59. Vamos para a promessa do Senhor que está aqui, sobre a grande salvação. Porque ele procurou para o Senhor se tinha salvação no Brasil, né? Quando eu estava armando o estudo, eu vi o vídeo, né? Ó, Santo Profeta Isaías, capítulo 59, o versículo 1, versículo 1 a seguir. Eis que a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravam para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios de falares falsamente, e a vossa língua de pronunciar perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, e ninguém que compadeça em juízo. Pela verdade, confia na vaidade, e andam falando mentira. Concebe o trabalho, produz a iniquidade. Chocam o ovo de basílico e tecem teia de aranha, e o que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai dele uma víbora. As suas teias não prestam para vestido, nem se poderão cobrir com as obras cobrir com as suas obras. E as suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há na sua mão. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há na sua estrada. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fazes para si mesmo. Todos aqueles que andam por ela não têm conhecimento de paz. Pelo que o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que só há trevas, e pelo resplendor andamos apalpando em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olho andam apalpando, tropeçando ao meio-dia, como dias de trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como urso continuamente e gememos como pomba, esperando o juízo, e ele não aparece. Pela salvação está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e o nosso rosto, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar e mentir contra o Senhor, e retirarmos do nosso Deus
falar da opressão e rebelião, como conceber espectoriar do coração, palavra de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pela rua e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seu olho, e não houve justiça. Viu que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma coroaça e pôs no ermo da salvação a sua cabeça, tomou vestido de vingança por vestidura e cobriu-se de véu como de um manto. Conforme forem as obras dele, assim será a sua retribuição. Furor e seus adversários se recompensa aos seus inimigos, e as ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Estou pasmo com esse binóculo da loja Universo Livre. Binóculo que é portátil, eleito o melhor de 2022. Virão Redentor de Sião, e os que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quando a mim este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e a minha palavra que pus na tua boca, e não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua prosperidade, nem da boca da prosperidade da tua prosperidade. Da tua prosperidade, diz o Senhor, desde agora para todos sempre. Amém. Você viu o que o Senhor diz ali? Gememos como pomba esperando o juízo e ele não aparece para a salvação. Muita gente está esperando que pode ser arrebatado dentro de um segundo. Amados, temos que endireitar a nossa vereda, endireitar a nossa vida, mudar o nosso proceder na face da terra, deixando tudo que desagrada ao Senhor e fazendo o máximo possível para agradar ao Senhor. Quem tem um vício, deixa o seu vício. Quem tem vaidade, deixa a vaidade. Quem ainda mente, deixa a mentira. Quem ainda rouba, desfrauda alguém, deixe de roubar. Quem recebe propina para oprimir o pobre, o aflito, o necessitado, se vende, deixa de se vender. Quem acha que o amor do mundo é maior e melhor do que o amor de Deus, deixa essa vaidade, esse engano e essa mentira. Desde da vossa maneira de viver. Tem um apartamento, o apartamento mora por dentro e você mora por fora. Porque o melhor edifício e o melhor conforto está em Jesus Cristo de Nazaré, dentro de um segundo. Acabou o cansaço daqui, segundo o ensino dele, que nós vivemos achando que estamos vivos e estamos mortos. Nós passamos da morte para a vida. E muitos estão mortos sem Cristo na terra por causa do tipo da obra.
Mas estiver morto com Cristo, morto para o mundo e vivo para Deus. A qualquer momento, passamos para a eternidade. Não falta nada. Mas muitas das vezes compramos um avião de luxo, muito bonito. O avião entra lá dentro e nós ficamos por fora. Amamos o avião mais do que a Senhor Jesus Cristo. O avião desce de cima para baixo, vira um pacote, se tornamos lixo, reciclado e queimado em fogo, junto com sucata, né? Lixo reciclado. Compra uma caminhonetona, como está no dia de hoje, essa caminhonete hidráulica, parece um avião, esquecendo de Deus. Pezinho no fundo, telefone no ouvido, daqui a pouco vira um pacotinho, um pastel moído, estamos lá dentro, moído e carbonizado. Para reciclagem, para o lixo, não presta para nada. Então, meu prezado, temos que valorizar aquele a quem nós valoriza, amar aquele a quem nós amamos. É Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que ama o Senhor também. Como tem um canto do Pastor Flori, cantor Pastor Flori. Ele diz que o nosso amigo é aquele que chora no santuário, no altar que choramos. E é verdade. Os melhores amigos é aquele que busca o mesmo Espírito que Deus te deu, e seguindo a mesma caminhada, o mesmo testemunho. E é o que procura entrar com você pela porta que é Jesus Cristo de Nazaré. E fora disso, não existe. Se não ama a Jesus Cristo, não ama mais ninguém. Somente o primeiro amor que veio foi de Jesus Cristo, incomparável amor. Mas ninguém pode ter mais amor do que Ele, ninguém tem maior testemunho do que Ele, que Jesus Cristo. O primeiro amor. Então, aonde que está registrado? Aqui. Esperando o juízo, que Ele não aparece para a nossa salvação. Ele está longe de nós. E a peia está, ó. Cadê o juízo? Cadê o juiz? Hein? Cadê o juiz para defender nossa causa aí, ó? Prezado, muita gente não sabe. O crente estiver preparado, ele sobe dentro de um segundo. Se não tiver, é 1000 anos aqui na terra. Essa terra, após de tirar o Espírito Santo de Deus, Satanás se manifesta e vai declarar verdadeiramente que ele é Satanás que dominava o mundo, mostrar que ele dominava o mundo, e assolava e escarnecia. E você entra naquele domínio dele, é 1000 anos na hoste infernal. Satanás não tem nada com Deus, Deus não é obrigado a fornecer a glória dele, a graça dele para Satanás. Deus tira a água, tira o oxigênio, tira todos os confortos que você tem. A energia elétrica, Deus tira tudo, o inferno sai. 1000 anos do inferno, depois vem o fogo queimando aí, queimando tudo, derretendo tudo. A terra, segundo a Escritura, está no livro de Deuteronômio, a terra debaixo dos seus pés será de ferro abrasador, e o teu céu de bronze, outro metal. É o inferno, meu Deus. É o inferno. E de onde você vai esconder? Da onde você vai escapar? Aonde o seu dinheiro, a sua prata, o seu ouro, a sua sabedoria, o seu estudo, hein? A tua universidade vai te dar libertação? Tudo se tornou em nada diante do Senhor. O Senhor é tudo, e tudo aqui na terra é nada diante do Senhor. Então, meu prezado,
É tempo de se consertar com os senhores e buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aqui no Santo Profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 5. Levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriu a terra e a escuridão povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti. As nações caminharão a tua luz, e ao rei o resplendor que te nasceu. Levanta em redor teu olho e vê todo esse que se ajunta e vem a ti. Os teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, a riqueza das nações a ti virão. Amém. Que aí? Está vendo? As maravilhas da promessa do Senhor, da Jerusalém restituída de glória, Jerusalém no Brasil. As ilhas. Deixa eu falar, as ilhas. Qual ilha? A Ilha Brasil, quando foi descoberta, trazia o nome de Ilha de Vera Cruz, depois Ilha de Santa Cruz, finalmente Brasil. É a ilha que o profeta Isaías falava. É a Ilha Brasil, que o primeiro nome que teve era ilha, para cumprir. Porque a única nação no mundo que tinha esse total de água para dividir. Porque fala, cuja terra o rio divide. Brasil, confins da terra Brasil. É a nossa terra prometida por Deus, que Deus revelou para o santo profeta. E Santo Profeta 61 mesmo, ao lado aqui, 61, versículo de 1 a 11. Vamos ver o que está escrito, 61, versículo 1 a 11. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas e novas e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Está vendo? Até os presos, o Senhor está falando dos presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, Consolador a todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza e óleo por gozo, e por tristeza vestido de louvor, e por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça e plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E haverá estrangeiro que se apacientam os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros, os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vós chamarão ministro de nosso Deus, e comereis a abundância das nações, e na sua glória vós gloriareis. Porque a vossa dupla vergonha e afronta se exaltarão pela sua parte, e pelo que na sua terra possuirão em dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhe darei sua recompensa em verdade, farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio do povo, todos quanto vierem conhecerão como
semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor e minha alma se alegrará do meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com otavio e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Já vê que maravilha, as propostas de Deus, né? O concerto de Deus, que maravilha o Senhor fazendo este concerto, dando uma promessa verídica de uma salvação, uma certeza de salvação para aqueles que invocam o Senhor, para aqueles que se regozijam no Senhor, que buscam a presença do Senhor, né? Aos Romanos, vamos ler de aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 13. Aos Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 13. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza, continua a dor do meu coração, porque eu mesmo poderia desejar a ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a doação de filhos e a gloria ao concerto, é a lei e o culto é a promessa, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o que é Pare de usar todo. adubos e fertilizantes caros, se quiser que as suas frutíferas deem muitos frutos. O segredo está aqui nesse pós. Segundo os quais são os pais e dos quais são segundo a carne, qual sobre todos os Deus bendito e eterno. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos de, mas em Isaac será chamado por descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, Sara terá um filho, e será somente, e não somente está mas também Rebeca, quando recebeu de Isaac, seu pai, Isaac, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas porque chama filho dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Interrogação. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Interrogação novamente. Pergunta.
Que direi mais justiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois que diz Moisés, compadecer-me-ei de quem compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantarei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Certo, né? E aí, né? Graças a Deus, né? Que maravilha de Deus. Você vê que a salvação não é como a gente pensa. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, vamos ver o que está escrito aqui. Versículo 1 a seguir. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido e para que em tempo algum desviamos dela. Porque se pela palavra falada pelos anjos permanece firme e todas as transgressões e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciado pelo Senhor? Foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram e testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuindo por sua vontade, por sua vontade, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testifica alguém dizendo: quem é o homem para que o dele se lembre? Está no livro de Salmo, né? Ou o filho do homem para que o visite, né? Interrogação também, né? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste e constituíste sobre as obras da tua mão, que é o Senhor Jesus Cristo, até o 7 aqui, né? Que maravilha de Deus, né? Convém atentarmos para a tão grande salvação, é o reino de Deus. É pelo reino de Deus. E aos Hebreus mesmo, capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 1 a seguir. Ó, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro que havia o cordeiro, a mesa e os pães da proposição, o que se chama santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, e em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha torcido as tábuas do concerto. Amém. Até aqui, né? Que maravilha, até o 4. Então, meu prezado, são estes os meus conselhos de fé. Espero que todos recebam a palavra
possa servir de edificação, porque a nossa riqueza não é daqui. Está vindo dia de muita grande tribulação, muita luta, muita perseguição, porque os homens estão sem saber o que fazem. Muitos do que está administrando, do que está administrando no momento, está sem saída, não sabe o que faz, descabeçado. Então temos muita tribulação. Mas oramos e pedimos a Deus a direção do Senhor, né? Toda a vida a direção do Senhor. Então, meu prezado, que até no Evangelho, tendo que orar para os nossos inimigos, e aqueles países que não conhecem a palavra de Deus, até mesmo mata os cristãos, né? Se revolta, mata os cristãos, que odeiam a palavra de Deus. Temos que orar para eles. Eles não são nossos inimigos. Eles, a ira que ele nos mate, ele não é nosso inimigo. Ele é inimigo da cruz de Cristo. A ira que eles têm não é com nós, é com aquilo que nós enviou para essa obra. Então temos que orar para ele, porque venceu o mal com o bem, né? Então, meu prezado, eu quero deixar uma bênção para todos os países, primeiramente para Israel e nos Estados Unidos, Israel, a Palestina, da onde veio a palavra de Deus, né? Qual nós pregamos, veio de lá. A gente tem que orar por eles, porque eles sofrem muita perseguição, muita tribulação, por causa da palavra de Deus, que Deus tem algo com eles, tem promessa com eles, né? Para Israel, para os Estados Unidos, né? Que Deus abençoe os Estados Unidos, grandemente, protegido. Para a Itália, para a Espanha, para a Suíça, para a França, para a Inglaterra, para a Polônia, para a Alemanha, para Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Os países que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Jesus Cristo, não conhecem os santos profetas, não conhecem o conselho que Deus fez, não sabem o poder do Criador, que dá ordem ao sol, à lua, às estrelas, às fontes das águas, que até o dia de hoje está funcionando. Eles não sabem o que fazem. Temos que orar por eles, né? Então, meu prezado, vamos deixar uma bênção para todos, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém.